Estilo Roberto Justus, demissão sumária no futebol do Flamengo. Vamos falar sobre isso, proposta negada, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, torcedor rubro-negro, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like. Se inscreveu, acionou o sino, deixou o like. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. E, cara, não é uma notícia do Flamengo, mas eu acredito que é uma notícia relevante para o futebol. Carlo Ancelotti é o mais novo técnico da seleção brasileira e eu não tenho a menor dúvida que a seleção brasileira vai continuar sem ganhar a Copa do Mundo. Porque, para mim, o técnico da seleção brasileira tinha que ser Mister Jorge Jesus. Mas, enfim, boa sorte ao Ancelotti, que ele faça um bom trabalho e que tenha pena dos jogadores do Flamengo, não fique convocando o tempo inteiro. Tomara que dê até prioridade para jogadores que estão lá na Europa, ele é europeu, né? Enfim, vamos ver qual vai ser a decisão dele, beleza? Pessoal, o Flamengo se representou no CT Nildo ali por volta das 9h30 da manhã. Os jogadores às 10 horas da manhã fizeram o devido treinamento. O início dos preparativos para o confronto diante da equipe da LDU, o jogo mais importante da temporada do Flamengo, pelo menos até, né, esse momento da temporada. O jogo mais importante, ele vai se alterando dependendo do desempenho do Flamengo dentro de campo, beleza? Amanhã tem treino normal também no CT Nildo às 9h30 da manhã. O Flamengo divulgou a agenda profissional do clube. Na quarta-feira, às 3h30 da tarde, vai ser realizado o treinamento, porque na quinta tem que correr, e tem que correr muito, às 9h30 da noite, quando acontece a partida entre Flamengo e LDU no estádio do Maracanã. E por que treina na quarta às 3h30? Porque o Felipe Luiz tem o pensamento de que quanto mais próximo treinar do horário do jogo no outro dia, melhor. Tá? Uma decisão do Felipe Luiz. No sábado, na sexta-feira não tem folga, é treino normal, só que aí na parte da tarde, às 3h30 da tarde. No sábado treina às 9h30 e no domingo tem jogo às 6h30 da tarde, diante da equipe do Botafogo do estádio do Maracanã. 2 jogos importantíssimos para o Flamengo seguir na luta, na briga pelo Campeonato Brasileiro e também pela Copa Libertadores da América. Se o Flamengo não vencer a LDU, está praticamente eliminado da competição e a gente não quer que isso aconteça, é evidente. Então tem que torcer para o Mengão ganhar e tem que ganhar de qualquer jeito, nem que seja na marra. O Flamengo precisa. Isso aqui é mate, tá, gente? Isso aqui é mate, tá? Pô, tá bebendo cerveja no meio do vídeo. Não, é mate, tá? Então tem que ganhar essa bagaça aí, beleza? A Flamengo TV divulgou os bastidores da vitória do Flamengo em cima da equipe do Bahia. O Flamengo venceu por 1-0 no último sábado, o Bahia dentro do estádio do Maracanã. E Felipe Luiz foi gravado falando a seguinte frase: "Nunca duvidem da força que esse grupo tem", disse o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, ali nos bastidores, no discurso dos bastidores da vitória do Flamengo após, né, a vitória do Flamengo. Não, é isso aí, não tem que duvidar da capacidade que esse elenco tem, da força que o elenco tem, mas algumas coisas a gente sabe, tem que se atentar e precisam ser alteradas aí para as próximas partidas. Falando em elenco, o Flamengo tem 2 jogadores lesionados. O Mengão divulgou um boletim de imprensa em relação à situação física de Eric Pulgar e Alan, e esse boletim fala o seguinte: exame de imagem realizado no último domingo, após a substituição no primeiro tempo de Flamengo e Bahia no dia anterior, constatou uma pequena lesão no músculo posterior da coxa direita dos 2 atletas. Ambos iniciaram tratamento com o departamento médico do clube já no sábado, dia 10. Portanto, Alan e Eric Pulgar não devem jogar a partida mais importante do ano do Flamengo, sequer estarão à disposição para esse confronto entre Flamengo e LDU.
se eu sou o Felipe Luiz, eu quero saber a opinião de vocês também. Eu coloco De La Cruz e Gerson no meio. Que isso, Pedrão? Cadê o primeiro volante? Tem que botar o Léo Ortiz de primeiro volante? Discordo. O Léo Ortiz é o melhor zagueiro que nós temos. Veja, se faz algum sentido você pegar o melhor zagueiro que tem no time e modificá-lo de posição para jogar de primeiro volante. Tudo isso porque o Everton Araújo ele tem uma desconfiança muito grande por parte da torcida rubro-negra. Não de toda a torcida, mas algumas pessoas não querem ver de jeito nenhum o Everton Araújo jogando de primeiro volante. Mas eu digo para vocês que se for pro Léo Ortiz jogar de primeiro volante, eu colocaria o Everton Araújo ali. Que isso, Pedrão? Gente, você vai tirar o melhor zagueiro do elenco pra botar ele pra jogar de primeiro volante? Não faz o menor sentido isso na minha cabeça. Mas, no melhor dos mundos, na minha avaliação, humilde avaliação, seria botar o Gerson De La Cruz ali, tá? Mas aí eu não sei se o Felipe Luiz vai querer. Mas aí vai jogar sem primeiro, meu amigo, no futebol de hoje. Todo mundo marca e todo mundo ataca. É igual basquete. É lógico, tem ali o armador, tem ali, porra, o centroavante, aquela coisa toda. Tem o volante, mas todo mundo tem que ajudar nas duas situações, tá? E pra mim não faz sentido botar... Não vai ter, não adianta. Não vai ter o Alan, não vai ter o Pulgar. Vai ter que botar alguém ali e eu botaria esse meio de campo. Quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários. E aí, uma outra situação que preocupa o Flamengo também é porque o Arrascaeta e o De La Cruz estão pendurados no Campeonato Brasileiro. E caso eles recebam o terceiro cartão amarelo, não jogarão diante da equipe do Palmeiras no dia 25 de maio, lá na casa deles, no Allianz Parque. Então, no jogo contra o Botafogo, que é um clássico, precisa tomar cuidado com esses dois atletas, porque o jogo no Allianz Parque contra o Palmeiras é o famoso jogo de 6 pontos. Porque se o Flamengo vence, ele impede que o Palmeiras faça 3 e o Flamengo faz 3 pontos, né? E esse tipo de jogo ele decide campeonato. Nós vimos aí no último Campeonato Brasileiro, o Palmeiras era o líder, o Botafogo era o vice-líder, o Botafogo venceu o Palmeiras fora e ultrapassou a equipe do Palmeiras. Em 2023 a gente viu a mesma coisa, entretanto aconteceu o oposto, aconteceu o contrário. O Palmeiras venceu o Botafogo dentro da casa do Botafogo de virada, né? Tava 3-0, eu acho, né? 3-1. O Tiquinho teve um pênalti, perdeu, depois o Palmeiras foi lá, virou o jogo. Então, assim, é um jogo importantíssimo, tá? Sobretudo nos últimos anos que o Campeonato Brasileiro, nenhuma equipe tem terminado o campeonato muito à frente da outra, né? Isso aí não vem acontecendo, né? Então é muito parelho. Esse tipo de jogo, ele decide a parada. Então tem que ficar atento em relação a esses dois jogadores, beleza? Para ser um time impressionante, o Flamengo deve escalar cada vez menos Pedro e De Arrascaeta juntos, meus amigos. Pois é informação, o Mauro César até comentou sobre essa situação. O Felipe Luiz entende que para ter um time que marque alto, a todo tempo é difícil, mas por mais tempo, é necessário que só tenha um desses jogadores, porque fisicamente eles não entregam aquilo que a equipe precisa para fazer essa marcação alta durante um longo período de tempo, tá? E aí vai ter torcedor naturalmente que vai reclamar, porque esses dois atletas são, cara, são maravilhosos para o Flamengo, mas se quiser jogar dessa forma, no entendimento interno do Flamengo, vai ter que ser um ou outro, por conta da velocidade. Tá? E por isso, por essa razão, também o Michael começou jogando diante da equipe do Bahia e o Pedro acabou ficando no banco de reservas. Tá? A ver qual vai ser a decisão do técnico do Flamengo, Felipe
Luiz, beleza? Contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro, por exemplo, né? E contra o Central Córdoba, a interpretação interna foi essa: olha, não conseguimos ser felizes na marcação alta porque o Pedro ainda está recuperando o ritmo de jogo, ele não tem ainda aquele vigor físico para dar aquele sprint para marcar pressão, e o De Arrascaeta é um jogador que ele não tem essa característica. Informação interna, tá, pessoal? Não é a minha opinião, tá? Quero saber até a opinião de vocês, deixa aí embaixo nos comentários. Para a decisão da próxima quinta-feira, às 9h30 da noite, Flamengo e LDU, já foram vendidos 58 mil ingressos, torcedor rubro-negro. Setor norte está esgotado, setor leste inferior está esgotado, setor oeste está esgotado. Entretanto, ainda restam bilhetes para o setor de Maracanã Mais e para o setor sul. Acho que leste superior também, se não me falha a memória. Oeste superior não existe, porque acima da oeste tem as tribunas, cabine de imprensa e também as cadeiras cativas, tá? Então tem setor sul, setor leste superior e Maracanã Mais disponível ainda para esse jogo diante da equipe da LDU, beleza? Vamos avançando aí, galera. O goleiro do Flamengo, o argentino Agustín Rossi, convoca a torcida rubro-negra para confronto decisivo na Copa Libertadores. E ele fala: nós temos uma final nessa quinta-feira. O torcedor precisa vir para nos apoiar, assim como veio diante da equipe do Bahia, né? O ingresso abaixou, caiu. Não tem a menor dúvida que o torcedor do Flamengo vai para apoiar. Se for preciso ganhar na marra. Quando eu falo ganhar na marra, não é que a arbitragem vai ajudar o Flamengo, mas é você, meu amigo, independentemente de como seja o gol, você bola na área, meu irmão, tem que ganhar na marra, nem um golzinho chorado, o cara chutou, bateu em um, bateu no outro, voltou, bateu na trave, voltou, gol. Tem que esse jogo, esses 3 pontos não podem faltar para o Flamengo, gente. Em hipótese nenhuma, senão o Flamengo está praticamente fora, tá? Da Libertadores da América. Vamos lá, informação de Nicolo Achira, torcedor rubro-negro. Flamengo tenta lucrar com a venda de Wesley e pediu um valor de 45 milhões de euros, o que dá mais ou menos 286 milhões de reais, para negociar o jogador com o Manchester City, né, lá da Inglaterra. O clube inglês quer já poder contar com o lateral rubro-negro para o Super Mundial no dia 15 de junho. Entretanto, o Flamengo deseja permanecer, tá, com o Wesley até pelo menos o término do Super Mundial e aí sim depois negociar o jogador, beleza? A ver qual vai ser a decisão da diretoria do Flamengo. Se chegar uma proposta realmente de 45 milhões de euros, não tem o que fazer. Se trata de um lateral. O lateral ele tem um valor de mercado menor do que os jogadores das outras posições. Tá saindo do Brasil. Seria pelo mesmo valor. Lógico, tem correção monetária, juros, aquela coisa toda, mas a grosso modo seria o mesmo valor que o Flamengo, por exemplo, em 2017 vendeu o Vinícius Júnior. Né? Lógico, 45 milhões de euros naquela época valia mais do que hoje. Né? Mas, né? Cara, é dinheiro pra caramba. Para um lateral é dinheiro pra caramba, e a informação que eu recebo também é que não vai dar para segurar até depois do Mundial, caso chegue um valor nessas cifras, tá? Vamos lá, minha galera. Flamengo soltou um importante comunicado, torcedor rubro-negro. Vamos ler aqui. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o auxiliar Daniel Alegria não faz mais parte da comissão técnica do clube. O Flamengo agradece ao profissional pelo período de dedicação e serviços prestados e deseja sucesso na continuidade da sua carreira. Pois é, o Daniel Alegria demitiram a Alegria do Flamengo. Que piada ruim, mas demitiram o Daniel Alegria. O Daniel Alegria era o responsável pelas bolas paradas do Flamengo. Eu vou trazer o motivo aqui da demissão do treinador. Pelo que eu conversei com algumas pessoas
Não sei se a bola parada do Flamengo, algumas dizem que sim, outras que não, estava incomodando, tá? Era um profissional que já estava há mais de 4 anos no Flamengo, ele já era do Flamengo, tá? O Filipe Luiz era jogador, ele já era do Flamengo, ele trabalhava lá nas categorias de base do clube e acabou sendo demitido. E muita gente, pô, Pedrão, foi o Felipe que demitiu, o Flamengo saiu demitindo, não perguntou pro Felipe, foi o Felipe, tá? O Felipe aceitou a demissão, tá? Aí tá aqui, ó. Pelo que a Mônica Alves pôde apurar, Daniel Alegria foi dispensado da comissão técnica de Filipe Luiz, pois as características de trabalho do profissional não vinham batendo com o que o técnico do Flamengo busca, tá? Mas estava com o Filipe Luiz trabalhando na base, trabalhou agora quase 1 ano com o Filipe Luiz, de repente ele percebeu alguma coisa. A decisão sobre a saída, inclusive, já estava sendo amadurecida há um tempo. Não foi tomada de uma hora para outra. Então não foi, caramba, aí esse cara aí... Não. O pessoal já estava pensando em demitir. Agora, o clube está buscando e pretende anunciar ainda nesta semana outro nome com as características que Filipe Luiz deseja. Aí cabe ao Filipe Luiz, né? Ele que monta a comissão técnica do Flamengo, não sei até que ponto o Flamengo como instituição, ou então o José Boto como chefe do Filipe Luiz, chefe do departamento de futebol do Flamengo, vai interferir nessa decisão, tá? Vale ressaltar que Daniel Alegria era o auxiliar responsável pela bola parada do time no Campeonato Carioca, estava lá nos Estados Unidos também para pré-temporada, enfim, acabou deixando aí o clube de regatas do Flamengo. E o que eu acho estranho é que ele trabalhou com o Felipe no Sub-17, trabalhou no Sub-20, e só agora, né, percebeu que o rapaz ele não... Tem um ponto aqui para eu ressaltar, eu queria entender, isso aí deve ter pesado na demissão dele. Por que o Flamengo cruza todas as bolas no primeiro pau? Seja de escanteio, seja de falta, seja de bola rolando. Por quê? Eu queria entender. Eu vou até perguntar para uma pessoa se esse desempenho, essa insistência, até de certa forma irritante, de cruzar a bola no primeiro pau, né, algo até muito previsível. Um time como o Flamengo, ele precisa ter jogadas ensaiadas mais imprevisíveis, mais complexas, como o Mister tinha, por exemplo. Né, o Flamengo faz 2 gols de bola parada no Grêmio, o Mister ele deita ali no Renato Gaúcho. Naquelas bolas paradas, porque o Renato Gaúcho ele faz uma marcação homem a homem e o Mister sabia sair dessa marcação com maestria. Então até que ponto isso não pesou também para a saída do Daniel Alegria, mas que a alegria continue no Flamengo. Piada pra ser nossa, ruim pra carilha. Vamos lá, pessoal, tanto o Flamengo, segundo o Vene Casagrande, quanto o Atlético Mineiro negam proposta por Matheus Gonçalves. O Flamengo garante que o Galo não fez contato ou uma oferta. A diretoria mineira também nega. Um dos representantes do atleta também afirmou que nenhuma proposta foi feita. No Flamengo falaram apenas de uma sondagem do Cruzeiro, realmente teve. Pedrinho BH chegou lá pro Boto no Mineirão. Pô, tá de olho aí no menino de vocês aí, no Matheus Gonçalves, no Michael também. O que dá pra fazer aí? Chegou assim mesmo. O outro até se assustou. Que isso, cara? Não queremos negociar, enfim, a ver o que vai acabar acontecendo. Você que tá aí, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações brasileiras.